Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e, é claro, que estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim hoje trazer uma continuação do livro de Oséias, mas a história de hoje não é sobre Oséias. Ele está na história, mas ele não é o nosso foco. O nosso foco é Gomer, tá? Então vamos lá. Quem era Gomer? Eu já comentei no vídeo anterior quem ela era, mas vamos lá. Vamos recapitular. Se você não viu o vídeo que fala sobre quem é Oséias, pode assistir no anterior, mas eu vou dar uma pincelada aqui também. Olha só, Gomer era uma prostituta e ela, naquela época, assim como hoje em dia, existem casas noturnas e casas de prostituição. Gomer é filha de Diblaim e Oséias é filho de Beri. Eu já falei, não sei se é assim que pronuncia, mas é isso, gente. Beri é o pai de Oséias, tá? E Gomer tá lá na vida dela de prostituição. E aí então ela tem uma pessoa que a procura, não é? Que é Oséias. Então, assim, para vocês poderem entender, Oséias, ele é filho de um sacerdote e ele recebe como é que eu posso dizer? A revelação do Senhor. O Senhor fala com ele para que ele possa ir ter uma prostituta. E então ele vai até o lugar de prostituição, encontra com ela e pede para se casarem, vamos dizer assim, né? E ela aceita, vai morar com ele, os dois têm relações e Gomer e Oséias têm o primeiro filho. O primeiro filho é um homem e o Senhor quem escolhe o nome e instrui para que Oséias possa colocar o nome de Jezreel. Jezreel, como eu já disse também em outro vídeo, todos os nomes que o Senhor colocava e muitos dos que os pais escolhiam tinham significados. E esse caso de Jezreel é um nome com significado e de terra de destruição, onde Jezabel caiu e foi comida sua carne. Então, depois a gente fala sobre Jezabel. E aí então, Oséias acaba tendo relações, tendo esse primeiro filho, depois eles voltam a ter mais um filho. Aí vem uma menina que se chama Lohuana, que na tradução do nome, sem compaixão, e depois vem uma terceira criança, que é Lami e Laame, que não é meu povo, na tradução. Eu tô olhando aqui nas minhas anotações para ver se eu não tô confundindo nada. E vamos lá. E aí então, eles estão casados e o Senhor falou para ele ter ela por esposa, enfim, eles estão lá na vida deles conjugal. Os filhos estão crescendo, não é? E ela trai ele durante esse período em que eles estão casados. Gomer, como eu já disse, ela tinha uma vida de prostituição. Talvez, eu não sei, não posso dizer que na Bíblia não está, mas me parece que ela gosta disso. Por quê? Porque ela sai, quando ela volta, ela conta para Oséias que ela tem os mimos desses amantes que ela tem na rua, né? Que não falta bebida, que não falta pão, que ela tem, vamos dizer assim, que ela tem a riqueza, o dinheiro, né? Que acaba compensando aquelas ações que ela tá tendo. Então, eles acabam se separando, até Oséias chega a dizer aos filhos, né? O motivo da separação, que ela é uma mulher que o traiu e tal, e até fala, né, sobre para que os filhos possam, tipo assim, como é que eu posso dizer? Que eles possam intervir e dizer, olha, deixa dessa vida de prostituição, tira isso do seu anseio, né? E enfim, ela continua na vida dela, ele continua na vida dele, e os dois separados, até que então chega uma notícia em que Gomer assim, estava na praça a ser vendida. Então vamos conjecturar, porque na Bíblia fala que ela cai, né, de novo numa conduta errada, vamos dizer assim,
que ela se perde no caminho, ou seja, ela estava vivendo a vida dela loucamente, friamente, e aquele povo lá naquela época vivia exatamente da mesma forma, com prostituição deliberada, ofertas e oferendas, e o povo estava desagradando aos olhos de Deus. E e Oséias, ele era filho de sacerdote, ele ouvia o Senhor e ele tinha sim um contato, então ele era um homem temente a Deus e o Senhor falava com ele enfim, quando dizem para ele que ela está sendo vendida na praça como uma escrava sexual, né, uma prostituta, ele vai até lá, porque o Senhor diz para ele ir lá e comprar ela, né? Olha só, veja que situação. Ela chegou assim ao ponto de ser exposta, porque, olha, se a gente for olhar historicamente, antigamente quando as mulheres se prostituíam, elas eram colocadas em praça pública por vergonha, né, para ser apedrejadas e tal. E as mulheres que viviam da prostituição, elas eram vendidas como escravas sexuais. Então esses homens compravam, né, levavam-as para casa para poder realmente tê-las como peça, objeto. É nojento, né, a gente parar para pensar isso. Mas é isso que acontece na história, a gente consegue ver isso. E enfim, ele vai até lá, compra ela por 15 pratas e 1,5, acho que é 1,5. Deixa eu só confirmar na Bíblia. Ele paga por ela, são 15 pratas e 1,5 de serra. Deixa-me ver. Eu acho que é isso mesmo, ó. E um homer e meio de cevada. Então são 15 pratas, 1,5 de cevada. E aí então ela fica com ele. E o Senhor, a partir daí, fala a Oséias sobre o povo, né? Porque o povo de Israel, que até em algumas vertentes de estudo dizem que essa história é uma história real de Gomer, que viveu dessa forma. Outras pessoas dizem, na vertente de estudos, que é uma parábola para comparar, porque depois que termina essa compra de Oséias sobre Gomer, o Senhor fala sobre o povo, usa ela como um exemplo do povo de Israel que saiu do Egito, né, que o Senhor tirou do Egito, e mesmo o Senhor oferecendo tudo do bom e do melhor, eles se prostituíam de forma deliberada para ter a vida como eles queriam, independente do esforço que o Senhor fizesse para mantê-los, para manter a comida, para prover o pão, para prover a saúde, a libertação, e enfim. Aí algumas vertentes de estudos dizem que essa história é uma parábola, outras vertentes de estudos comprovam que o texto de forma real aconteceu. E é isso, eu vim para contar a história para vocês conhecerem quem é Gomer na Bíblia. Espero que tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, fica com a gente, continua aí vendo os demais vídeos que virão. E é claro, um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.